Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus que nossa irmã Sema recebeu alta, já está em casa. Continuamos em oração por ela, pelo nosso irmão Hélio, que também está em casa, que o Senhor possa abençoá-los, continuar sustentando-os com a sua mão direita fiel. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 3 até o 5. Romanos 5, de 3 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é difícil compreender a Tua palavra se não for a ação poderosa do Teu Espírito em nós. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, iluminar os olhos do nosso entendimento para que possamos alcançar aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse é um daqueles textos que seguramente abalam as nossas estruturas humanas de querer fugir do sofrimento. Paulo diz que se gloria das tribulações. Como entender uma afirmação dessa, a não ser pelo sobrenatural de Deus? O contexto todo fala da justificação pela fé no Cristo, e por meio dele temos paz com Deus, fomos reconciliados com Deus. É a dádiva que nos reconcilia com o Senhor. Logo nos 2 primeiros versículos, Paulo trata dessa questão dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esses dias de pandemia, esses dias de uma mortandade sem precedentes, a gente se depara com um versículo como este, um texto como este. E a única coisa que a gente pode compreender aqui é que em tudo Deus tem um propósito, sobretudo e especialmente na vida dos seus escolhidos. Nada acontece fora da vontade soberana de Deus. Aí vem uma pergunta, afinal, por que sofremos? Qual o propósito da tribulação na vida do cristão? Porque o apóstolo se gloriava em suas tribulações. O próprio texto responde a essas indagações. Primeiro, a tribulação produz perseverança naquele que foi alcançado pela graça e a misericórdia de Deus. E ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Aquele que verdadeiramente é um cristão, ele não vai desistir da jornada com Cristo por causa das tribulações. Muito pelo contrário. Essa tribulação, ela vai ratificar, ela vai consolidar a perseverança de continuar, apesar de todos os pesares. Segundo lugar, a perseverança, por sua vez, produz um caráter aprovado, ou experiência, noutra versão. A perseverança produz essa experiência com Cristo, essa experiência de saber que o Senhor é um Deus que age e reage por nós, é um Deus que interfere nas coisas todas pelas quais nós passamos. Em terceiro lugar, o caráter aprovado ou a experiência produz esperança.
é difícil você encontrar um servo de Deus que não seja perseverante na fé e na esperança em Cristo. Ele está ali, ele sabe que não sabe de onde vem nem como vem. Aliás, ele sabe de onde vem, ele sabe que vem do alto, mas não sabe a maneira que a bênção chegará às suas mãos. Mas ele sabe que das mãos do Senhor vêm todas as possibilidades. E o apóstolo diz: o caráter aprovado produz a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Por que essa esperança mencionada por Paulo não decepciona? Porque ela não é apenas um sentimento, ela é uma pessoa chamada Cristo Jesus. A esperança de Israel. Nós estamos vendo agora esses conflitos lá no Oriente entre palestinos e judeus. São os conflitos entre Ismael e Isaac. E que nós possamos clamar pela paz de Jerusalém. É isso que a Bíblia nos manda fazer. E aí a gente para um pouco e começa a fazer uma rápida meditação em algumas considerações sobre este assunto. Primeiro, o apóstolo parece ter compreendido essa realidade espiritual, do contrário, não teria feito tão ousada asseveração. Temos meditado muito ultimamente sobre essa questão do sofrimento. E não só sobre ele, mas de tudo que nos sucede debaixo do céu como filhos de Deus. Muitas pessoas dizem: olha, se eu não for abençoado, eu não vou mais naquela igreja. Se eu não for abençoado, porque só enxerga a bênção do ponto de vista material. Você já imaginou que bênção indizível alcançar essa percepção que o apóstolo alcançou? Você já imaginou você hoje dizer: olha, eu me glorio nas tribulações? Nenhum de nós está preparado para isso, nenhum de nós tem maturidade nem estatura espiritual para fazer uma asseveração como essa. Somos meninos na fé ainda, estamos indo, caminhando, cada dia é um aprendizado. E aí somos surpreendidos com coisas boas e mais, do ponto de vista humano. O apóstolo, em sua altura da caminhada, consegue se gloriar nas próprias tribulações, pois ele sabe que elas têm da parte de Deus um fim proveitoso. Enxergar esse fim proveitoso na hora da dor, na hora da aflição. Ninguém me diga, a não ser Paulo, ninguém me diga que é fácil demais, porque não é. Em segundo lugar, ainda estamos longe desse patamar, mas já podemos vislumbrar ao longe aquilo que ele deseja nos ensinar por meio do apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém? Terceiro lugar, a primeira coisa que gostaria de dizer aqui é que não estamos fazendo uma apologia ao sofrimento, dizendo que sofrer é bom demais. Não é nada disso, nada disso. Mas temos que admitir que se não fossem os momentos dolorosos que atravessamos, jamais teríamos aprendido as lições que aprendemos hoje. E aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele recebe uma percepção sobrenatural de tudo que viveu na sua vida. E é interessante que, sobretudo aqueles que têm, com os quais Deus tem um propósito na obra. Misericórdia. E aí a gente vê a glória de Deus descer nessas vidas de forma abundante. E aí, ouvi de certo pensador cristão que as tribulações são bênçãos disfarçadas.
O apóstolo diz que se gloria na tribulação, pois ela produz perseverança. Não tinha um jeito mais fácil da gente aprender perseverança? Não, imagino que não. Por isso ele, antes de atravessarmos esses momentos, ele veio e nos justificou, nos reconciliou com Deus, e através dessa justificação fomos capacitados a atravessar esses momentos dramáticos. Se a gente pudesse escolher, claro, ninguém gosta de sofrer. Sofrimento dói. E a dor maior que existe é aquela que dói na nossa própria carne. Em quarto lugar, na sequência, o apóstolo diz que a perseverança produz experiência. Nesta versão fala de caráter aprovado, como já foi dito. Os verdadeiramente justificados pelo Senhor não desistem e seguem em frente, apesar dos percalços e de todos os pesares. E vão dia a dia se tornando experientes no andar com o Senhor. Aí vem a parte final da experiência dolorosa. Ela produz uma esperança viva que não confunde. E o apóstolo afirma, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ai, que alívio! Glória a Deus! Nós estamos nesse momento de pandemia, uns mais, outros menos, e mesmo independente de pandemias ou de pandemia, estamos todos atravessando um deserto bem difícil. Mas aí eu ouvi também uma outra frase interessante que dizia, olha, você não vai permanecer no deserto. Deserto é passagem. A gente está indo rumo à terra prometida. E chegaremos lá para a glória de Deus. E aí tudo isso é tão difícil compreender pelo homem natural. Mas aí quem disse que nós estamos falando de naturalidade? Não, nós estamos falando de sobrenaturalidade. E para isso fomos chamados. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Os que atingem esse propósito saberão responder à razão da esperança que há neles. E eu quero agradecer a Deus hoje de uma maneira muito especial por uma bênção recebida. Me angustiei muito com uma simples conta de luz, que veio num valor muito baixo. Eu liguei para a CELP, aquilo ali não tinha sentido nenhum. Eu digo, Jesus, me acolhe. Daqui a pouco chega aqui uma fiscalização achando que a gente fez bobagem. Hoje eu chamei o rapaz da CELP, ele veio, fez a leitura, não chegou ainda naquele patamar que nós pagávamos, mas foi muito maior do que aquela que veio mês passado. Eu disse, olhe o meu contador, veja se tem alguma irregularidade. Ele disse, não senhora, não tem nenhuma irregularidade. E eu pedi muito ao Senhor, que eu recorri ao dono da luz, aquele que é a luz. Então, das coisas mínimas, as maiores, o Senhor tem que estar à nossa frente como um poderoso guerreiro. E aí, no capítulo 4, versículo 15 e 16, da epístola de Pedro, ele traz essa palavra. Desta mesma epístola, Pedro chama a atenção dos seus leitores, dizendo, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Nem Paulo nem Pedro estão falando de qualquer sofrimento, mas de algo específico pelo fato de sermos cristãos, mesmo quando é algo não muito explícito. Porque muitas vezes a gente só acha que está sofrendo por ser cristão se houver uma grande perseguição. Não necessariamente. Repare que todo cristão tem uma história de aflição para contar. São muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. É assim que diz a Santa Palavra de Deus. E aí o que é que nós aprendemos aqui? Esse culto é um culto em que nós oramos pelas causas impossíveis,
tenho algumas causas impossíveis que eu tenho apresentado regularmente diante do meu Senhor, e eu sei que Ele me dará vitória. A primeira coisa que nós aprendemos é que as tribulações têm seu papel na estranha, mas eficaz didática de Deus. Segundo, somos provados para sermos aprovados. Terceiro lugar, tudo na vida de um justificado pela fé no Cristo tem um propósito específico da parte de Deus. Até aquelas bobagens que você acha que é uma bobagem, tem um propósito específico da parte de Deus. E em quarto e último lugar, no caso específico da tribulação, ela tem o propósito de gerar perseverança. A perseverança gera experiência ou caráter aprovado, e a experiência gera esperança. Quero terminar com as palavras do apóstolo Pedro em 1 de Pedro 4,19, quando ele diz: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Amém? Que o Senhor, Ele nos ajude, que o Senhor, Ele nos sustente com a sua mão direita fiel. Vamos apresentar diante do Eterno as nossas petições que para nós são impossíveis. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor, as nossas petições, aquelas que não estão escritas aqui, mas estão nos corações de todos esses que nos ouvem, nos nossos corações. Que o Senhor esteja respondendo segundo a sua excelsa e soberana vontade, em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós Te agradecemos pelas respostas já enviadas e glorificamos o Teu nome, Senhor, por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, apesar de nós. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.